Estamos procurando um namorado cachaceiro. Manda esse videoclipe pra aquele seu amigo. Quem sabe ele não pode tomar uma cerveja com a gente no bar? Mas você acha que os homens hoje não estão querendo ter filho? Ninguém quer casar nem ter filho, Léo. Não, ninguém. Aí você tá... De coração. Ó, pergunta pro próprio chat. Eu acho que 10% vai falar que quer casar e ter filho. Primeiro, por quê? essa mulher que não presta. Sim. Foi gourmetizada. As mulheres que não prestam. Então, quem faz sucesso hoje na internet? As mulheres A do maioria do job. É gourmetizada, as maiorias do job. E os homens veem aquilo lá e falam, caramba, mano, eu acho que não existe mais mulher que presta. Mas você não acha que a intervenção estatal também gerou muito medo nos homens? Porque o cara, qualquer coisa que a mulher falar, o cara vai preso. Sim. Se a mulher cansar e falar, ele me agrediu, ele vai preso. Sim. Né? Sim. Qualquer coisa, o cara começou a namorar, ficou um tempo, perde 50% do patrimônio dele. Fui conhecer o boy, tenho 3 crianças. 9 meses, 2 anos e 3 anos. Aí naquele, viu? Eu falei assim, moça, aquilo não é creche. Aí eu falei assim, meu amor, problema seu. Querer eu e ter os filhos, eu tenho mais 2, é 5. Aí ele falou assim, tô fora, se tô, caia fora. Mal sabia ele que eu tenho R$900 de Bolsa Família. R$900 é quase R$1.000. Ele perdeu isso. Coitado, perdeu. Vamos beijar na boca? Hã? Vamos beijar na boca? Não. Então foda-se, não vou falar também. Então, tá ali. Moça, trairia seu marido por 2 iPhone 17 Pro Max 0 na caixa? Oxe, moço, como assim? Primeiramente, né? Mas ninguém sai oferecendo assim. Você tem namorado? Você é casada? Como que é? Tem namorado? Tem namorado? É assim, a gente mora junto, fala que é casado. Então eu vou fazer uma pergunta específica de novo. Você trairia seu namorado pegando 2 iPhone 17 Pro Max assim na mão, 0, na caixa, embalado? Isso é pegadinha? Tá me filmando? Não, na verdade dá não. R$20.000, isso é uns 10 mil cada um. É. Ninguém sai oferecendo assim, não? E você tem Nada. coragem de aceitar por uma noite? É uma noite só. É isso. E aí tem que fazer tudo assim. Tá tudo dentro do acordo, né? Entendi. Nossa, mas é tentador. Eu acho que eu posso falar com o meu marido, com o meu namorado, e ver o que ele acha. Não, mas você vai falar e vai estragar os nossos planos aqui. Vai não? Não, assim... Você acha que ele aceitaria ainda e ia participar, alguma coisa assim do tipo? Como é que funciona isso, moça? Vou ser muito sincera, a gente mora de aluguel, né, uma casa bem simples. O celular dos dois é muito simples. A gente nunca ia ter um iPhone 17 Pro Max, assim, nas condições que a gente tem hoje, né? Entendi. Então eu abriria a sessão por causa disso. Você Não, acha... assim, se eu tivesse uma boa condição, claro que eu não faria nunca. Mas você acha que ele vai aceitar essas condições? Moço, não tem nem como aceitar, né? Por R$20.000? Que isso? Nem se Mas eu fosse... deixa eu te falar, moça, eu sou livre, desimpedido e eu não quero arrumar problema pra mim. Você acha que vai trazer problema pra mim? Não vai nem saber quem você é. Vai não? Seu nome, nada disso. Então faz o seguinte, pega aqui. Aí hoje? Tem que ser hoje? A partir de agora. Você tem algum compromisso agora? Não. Consegue eu tô então? de folga hoje. E aí você vai conversar com ele agora? Como é que vai funcionar isso? A hora que eu chegar em casa eu compro ele. Não, mas eu já te entreguei os aparelhos, como é que funciona agora? Não, aí de noite eu apresentei ele e falo o que aconteceu. Que Ele é garantia que eu tranquilo. tenho isso, moça? Ele é tranquilo, pode ficar tranquilo. Posso confiar então? Pode, vamos lá. Então vamos. Bora. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? E aí, o que é que tá fazendo por aqui, pela beira-mar? Tô passeando mesmo, fazendo uma caminhada. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Qual seria o tipo de homem ideal pra você? Amiga, ultimamente é importante estar sendo homem, né? Que tá difícil. Concordo. E tu tá namorando? Tô solteira. Deve ser por isso que tu tá solteira, né? Mulher, tá difícil. Eu acho que tá muito claro o que eu tô sentindo por você. Tanto que até eu falei na frente do Vral, porque o Vral tava junto a todo momento. E o Vral falou pra Tainá lá pra todo mundo, não foi só eu que eu vi. O quê? Você falou assim que ele tinha chegado em você, que teve esse flerte entre vocês dois. Mas olha só. E você comentou com a Tainá e mesmo assim ela quis ficar com ele. Prefiro, mano, de verdade, ficar de boa. Tá bom. Parece até que ele tava querendo arranjar um motivo pra terminar tudo. Amiga, por favor, não deixe ele fazer isso com você. Na boa. Ridículo. Ele é muito sem noção, muito sem noção. Ela levou um fora na frente da escola inteira porque ela decidiu pedir o menino em namoro ali depois que acabou uma apresentação na escola dela do Setembro Amarelo e ele simplesmente resolveu falar não, obrigado. Pois é, gente, isso aconteceu.
Essa menina ficou falando ali, declarando pra esse menino e falou até que amava ele. Mas pasmem, a hora que ele pegou ali o microfone, ele deu um fora nela, falou não, mas não, obrigado, tudo mais. E aí depois o pessoal começou ali a tentar, né, o pessoal da internet falar pra ela que tava tudo bem, e aí ela resolveu se pronunciar e falar sobre o assunto. Ela negou que aquilo seria verdade, falou que foi tudo forjado pra viralizar na internet, aconteceu porque o vídeo até ontem tava com 12 milhões de visualização. E que tava tudo bem com ela, que foi difícil ela conseguir uma pessoa que quisesse fazer, então resolveu ela mesma fazer ali. E esse menino que aceitou também participar. Mas o pessoal da internet não acreditou e falou que ela falou isso porque ali ela tava com vergonha de ter levado um fora na frente de todo mundo e ter viralizado. Existe um movimento silencioso acontecendo, e ele não aparece nos noticiários, mas está cada vez mais visível no comportamento dos homens comuns. Não é sobre revolta, não é sobre guerra entre gêneros, é sobre afastamento. Cada vez mais homens estão simplesmente optando por sair do jogo. E quando alguém sai do jogo, automaticamente quem dependia da dinâmica dele perde influência. O que antes era uma troca constante de atenção, validação e esforço, hoje começa a ser questionado. Muitos homens perceberam que, ao se afastarem de relações desgastantes, a vida se torna mais previsível, mais leve e principalmente mais sob controle. Isso muda completamente a dinâmica. O que antes era escasso, atenção masculina, agora começa a ser retirado de forma voluntária. E quando algo que antes era abundante deixa de ser oferecido com facilidade, o impacto é inevitável. Não é que alguém venceu ou perdeu, mas sim que as regras mudaram. E muita gente ainda não percebeu isso. Gente, eu tava sozinha no hotel. Eu chamei o menino pra passar a noite comigo. Sabe o que ele falou? Ele falou a seguinte coisa pra mim. Ó, ele falou assim: não dá, tenho outra coisa pra fazer. Falei, nossa, beleza, né, gente? Ele deve ter uma coisa pra fazer muito mais importante do que me ver. Beleza, tranquilo, super compreensiva a gatinha aqui. Quando eu olhei os stories dele daquela noite, ele tava numa balada com o amigo dele. Uma balada com o amigo dele. É gay ele? É gay, né? Tipo, gente, eu chamei ele pra ir pro hotel que eu estava, num quarto sozinha. Eu chamei o menino pra dormir comigo. Eu chamei, olha o nível de humilhação que eu cheguei. Que eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu fiz por ele, beleza? E aí o menino simplesmente preferiu ir pra uma balada que ele vai toda semana. Ô Chiquinho, você não pensa mais em casar ou tá bom já? Não, chega. Chega? Esse ano, depois do hospital todo, aí como eu tenho sobrinhos já, entendeu? E sobrinhos netos, né? Não é isso que eu adoro, então chega. Já tem. E chega de casar também, porque eu já tive todos os meus casamentos deram processo. Inclusive, espero hoje, tem 2 advogados aí na porta, entendeu? Se eu falar alguma coisa hoje, porque eu não tenho mais processo nenhum. O último processo que eu tive, que ninguém sabe também, que eu ganhei a semana passada. Um processo do qual você fez parte, aliás, um programa que chama-se Web Bullying, do nosso querido Maurício Meirelles. Então, o programa consta no quê? De você pegar e entregar o celular no teatro, né? Isso. Entrega o celular para ele e ele, no computador dele, fala com as pessoas. Eu também tomei processo. Então, a primeira pessoa que ele falou foi um cara que chama-se Danilo Gentili. Aí ele chegou assim: ô Danilo, eu não vou fazer mais parte do seu filme, porque eu faço parte dos filmes dele. Eu vou querer $1 milhão para participar do filme. Aí o Danilo, né, responde o seguinte: não, $1 milhão de forma nenhuma. Vou dar para ele $10 milhões. É isso. E daí ele foi indo, falou com o pessoal todo, e aí falou com um médico. Aí esse médico é um cirurgião plástico. Assim, ó, Chiquinho gostaria de fazer uma operação com você. Quanto vai custar? Assim, olha, a consulta custa R$200 mil, então vamos marcar, etc. Tal. Tudo marcado, até logo. Tchau. Pô, um mês depois eu recebi um processo do médico, tá? Que processou a Rede Bandeirantes, o Tutinha, que era dono do Pânico, né? O Maurício Meirelles e eu.
Oxe. Entendeu? Porque, mas você por ter ganhou. brincado com ele. Mas isso faz 4 anos já. Mas né? você ganhou. E aí eu ganhei. Mas aí eu liguei pro Tutinha, a semana passada, quando eu ganhei. Cadê o Tutinha? Tá viajando com a mulher dele nova, por aí, mundo afora. Falei com o Paulo Saad lá na Bandeirantes, né? E liguei pro Maurício. Maurício, ganhamos o processo. Aê, agora tá... Aí você tá conversando com tua namoradinha aqui? Que namorada? Acabei de conhecer. É mesmo? Você estava trocando um papo, se conhecendo melhor? Tava tranquilão um papo. Ah, eu tô achando que ele tá interessado em você. Será que tá? Eu acho que tá, não tá? Fala a verdade. É claro, você não tava conversando, mas sempre tem interesse. Pense. É, ele é tão bonitinho, tu não acha? Não. Oi? Não acho. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Não terminou comigo porque postei foto na praia com a legenda: a gostosa vai casar, game over, violência psicológica. Ainda bem que ele teve um surto de lucidez em tempo. Violência é o que você fez com ele, né, gata? Ele viu um mar de bandeira preta aí, minha filha. Nem vermelha não é. Só incomodação da vida dele futura, insegurança, catástrofe. E você ainda nem tirou a foto desse seu perfil aberto com esse monte de amiga piriguete ao lado, retaguarda apontando pro sol. Você tá galume? Tá precisando emagrecer um pouquinho, viu? Bom, eu já percebi que voltar com ele você não quer, né? Você quer infernizar o pobre. Mas esse cara aí deve estar a quilômetros de você, com a bênção do senhor. Mas não se preocupa, você fica aí na prateleira dos itens reaproveitáveis, logo vai ter um emocionado que vai querer comprar. Só que o homem pra casar, você já perdeu. Eu fico pensando, é o que o teu pai vai achar disso. Cria uma filha pra essa situação. E não pode nem falar, porque senão é capaz de ser processado. O meu ficaria decepcionado. Que tempos, hein? Outro ponto que poucos falam abertamente é o custo emocional de se envolver hoje. Relacionamentos que antes eram vistos como estabilidade, hoje são vistos por muitos como risco. Expectativas altas, pouca reciprocidade e desgaste constante fizeram com que muitos homens começassem a analisar com mais frieza. Isso realmente vale a pena? E a resposta, em muitos casos, tem sido não. Não por falta de interesse em conexão, mas porque o custo passou a ser maior do que o benefício. Ao invés de investir tempo, energia e recursos em algo incerto, muitos preferem investir em si mesmos, carreira, saúde, liberdade, paz mental. E isso muda tudo, porque o poder dentro de qualquer dinâmica vem de quem precisa menos dela. Quando um lado deixa de depender, o equilíbrio muda automaticamente. E essa mudança não é barulhenta. Ela é silenciosa, gradual, mas extremamente eficaz. Existe também a questão da percepção. Hoje, com acesso à informação, experiências compartilhadas e relatos reais, muitos homens passaram a enxergar padrões que antes ignoravam. Isso não significa generalizar ou criar extremos, mas sim observar comportamentos repetidos. E quando padrões começam a se repetir, decisões começam a mudar. A ideia de que estar em um relacionamento é sempre a melhor escolha deixou de ser automática. Hoje, ficar solteiro não é mais visto como fracasso. Pelo contrário, para muitos é sinônimo de controle e tranquilidade. Sem conflitos desnecessários, sem cobranças constantes, sem jogos emocionais. Apenas paz. E quando a paz passa a ser prioridade, qualquer coisa que ameace isso automaticamente perde valor. Essa mudança de mentalidade é um dos fatores principais que explica por que a influência dentro das relações está se transformando. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nessa mudança que quase ninguém comenta. Quando o homem decide não entrar mais em determinadas dinâmicas, ele também deixa de validar comportamentos que antes eram reforçados constantemente. Durante muito tempo, bastava repetir certos padrões para obter resposta imediata: atenção, interesse, investimento. Hoje, essa resposta já não é garantida, e isso gera um efeito dominó. Sem retorno, estratégias antigas começam a falhar. Sem validação, aquilo que antes funcionava perde força, e isso não acontece de forma agressiva ou direta, mas sim através da ausência. O homem que antes insistia, hoje observa. O que antes corria atrás, hoje desacelera. E o que antes aceitava, hoje simplesmente ignora. Esse novo comportamento cria um cenário onde a previsibilidade desaparece e com ela o controle que existia sobre a dinâmica, porque no fim,
Influência depende de resposta. E quando a resposta some, o poder também começa a desaparecer. Ao mesmo tempo, muitos homens começaram a redescobrir algo que ficou esquecido por muito tempo: a própria autonomia. Sem a necessidade constante de aprovação ou companhia, surge espaço para evolução individual. Projetos pessoais, objetivos financeiros, disciplina física, desenvolvimento mental, tudo isso passa a ocupar o lugar que antes era preenchido por relações instáveis. E quanto mais um homem evolui sozinho, menos ele aceita voltar para situações que não agregam. Isso cria um filtro natural extremamente poderoso. Não é sobre rejeitar pessoas, mas sim rejeitar cenários que trazem desgaste. E esse filtro tem deixado claro uma coisa: não é qualquer relação que vale o investimento. Pelo contrário, a maioria não passa nesse novo padrão. E quando o padrão sobe, automaticamente o acesso se torna mais restrito. Isso muda completamente a dinâmica de escolha, porque agora não é mais sobre quem quer mais, é sobre quem realmente vale a pena. Outro fator decisivo é o tempo. Homens começaram a enxergar o tempo como um dos recursos mais valiosos que existem, e isso altera completamente a forma como eles lidam com relacionamentos. Antes, perder meses ou até anos em algo instável era visto como parte do processo. Hoje, isso é visto como prejuízo. E quando alguém começa a tratar o próprio tempo como algo inegociável, decisões mudam rapidamente. Relações confusas são cortadas mais cedo. Sinais de desinteresse não são mais ignorados. Jogos emocionais deixam de ser tolerados. Tudo isso reduz drasticamente o envolvimento em situações que antes se arrastavam por longos períodos. E quanto menos tempo é investido em relações problemáticas, menor é o espaço para que essas dinâmicas se sustentem. É um corte silencioso, mas extremamente eficiente. No cenário atual, o que se vê é uma mudança de postura, não de discurso. Não são palavras que estão transformando essa realidade, mas atitudes consistentes. Homens estão mais seletivos, mais reservados e principalmente mais conscientes do próprio valor e dos próprios limites. E isso cria um ambiente onde antigas estratégias simplesmente não têm mais o mesmo efeito. O resultado disso tudo é um novo equilíbrio sendo formado, não baseado em quem exige mais, mas em quem aceita menos. E talvez esse seja o ponto central de toda essa mudança. Quando alguém aprende a aceitar menos do que não agrega, automaticamente começa a construir mais do que realmente importa. E nesse novo cenário, estar sozinho deixou de ser ausência e passou a ser escolha. E existe um ponto final que fecha completamente esse cenário. A mudança não está acontecendo em massa por impulso, mas por repetição de experiências. Não foi uma decisão tomada de um dia para o outro, mas sim construída ao longo do tempo. Pequenas frustrações acumuladas, expectativas não correspondidas, situações desgastantes, tudo isso foi criando um padrão claro na mente de muitos homens. E quando o padrão fica evidente, a decisão se torna quase automática. Não é preciso convencer, não é preciso discutir, apenas evitar. Esse comportamento mais racional, mais frio e menos emocional faz com que o envolvimento diminua naturalmente. E isso impacta diretamente na dinâmica de poder, porque quanto menos alguém se envolve, menos ele pode ser influenciado. É como se muitos homens tivessem simplesmente saído de um ciclo que antes parecia obrigatório. E ao sair, perceberam algo que não era tão claro antes. A tranquilidade de não estar envolvido pode ser muito mais valiosa do que qualquer expectativa criada dentro de uma relação instável. Além disso, há um fator silencioso que reforça ainda mais essa mudança: a ausência de urgência. Antigamente, existia uma pressão muito maior para estar em um relacionamento, como se isso fosse um marco obrigatório de sucesso pessoal. Hoje, essa pressão diminuiu consideravelmente.
Muitos homens não sentem mais a necessidade de provar nada para ninguém através de um relacionamento. Eles não estão correndo contra o tempo, não estão buscando validação externa e nem tentando se encaixar em padrões antigos. Essa ausência de urgência muda completamente o jogo, porque quem não tem pressa escolhe melhor. E quem escolhe melhor erra menos. Isso reduz drasticamente o número de relações impulsivas e aumenta o número de decisões conscientes. E quando decisões conscientes passam a dominar, o envolvimento deixa de ser automático e passa a ser estratégico. Outro aspecto importante é que o silêncio masculino começou a dizer mais do que qualquer discurso. Muitos não estão explicando, não estão debatendo e nem tentando convencer ninguém. Eles simplesmente estão se afastando. E esse afastamento cria um efeito que poucas pessoas estavam preparadas para lidar: a falta de reação. Porque quando não há reação, não há controle. E quando não há controle, não há como sustentar a mesma dinâmica de antes. Isso faz com que muitas situações que antes eram comuns deixem de acontecer, não por confronto, mas por ausência total de participação. É uma mudança que não depende de aprovação, não depende de aceitação e nem de entendimento. Ela simplesmente acontece porque é baseada em escolha individual. E escolhas individuais, quando se repetem em grande escala, acabam criando novas realidades. No fim de tudo, o cenário atual mostra uma transição clara, de um modelo baseado em necessidade para um modelo baseado em escolha. E quando tudo passa a ser escolha, os critérios aumentam. O envolvimento diminui, a seletividade cresce e o valor da paz pessoal se torna prioridade. Para muitos homens, estar sozinho não significa falta de opção, mas sim excesso de consciência sobre o que não vale a pena. E essa é talvez a maior mudança de todas. Porque quando alguém entende o próprio limite e passa a respeitar isso, dificilmente volta para padrões antigos. E é exatamente isso que está redefinindo as relações hoje. Não é sobre quem tem mais ou menos poder, mas sobre quem decide não entrar em dinâmicas que não fazem sentido. E nesse novo contexto, a ausência deixou de ser fraqueza e passou a ser posicionamento.